internautas do portal Webterra, dando continuidade aos episódios do Webterra Podcast. Hoje aqui comigo no estúdio, a jornalista e assessora Andréia Frois. No mês de março nós vamos homenagear mulheres de diversas profissões e que são destaque também aqui em Montes Claros com o que faz. E hoje nós vamos começar então com você, Andréia. Tudo bem? Tudo jóia. Para mim é uma honra. Eu tô emocionada e nervosa. Eu sempre assessoro todo mundo para dar entrevista e hoje do lado de cá desse microfone, eu te confesso que eu tô bastante nervosa. Mas pode ficar tranquila, aqui o bate-papo vai ser descontraído. Espero. E eu espero que seja bem agradável também. Eu gostaria então, pra gente poder iniciar, quem é a Andréia Frois? Conta para os nossos internautas que estão nos assistindo neste momento. Eu fiquei nervosa, tá vendo? Tá vendo? Meu nome é Andréia Frois, eu sou de Mirabela, né? Minha família materna. A referência que eu tenho de cidade, de infância, é Mirabela, onde a gente viveu os melhores momentos das nossas vidas, né? Da minha família. Meu pai é daqui de Montes Claros, ele foi trabalhar em Mirabela e casou com mãe, né? Que é Louro da Casa de Peça e Maria Eva de Viriato, que lá em Mirabela a gente sempre é conhecido por alguém de alguma pessoa, né? Igual eu sou Andréia de Louro de Maria Eva. Aí, então, assim, pai foi pra lá, casou com mãe, nós ficamos lá. Vivemos, sim, os melhores momentos Tivemos infância de verdade. De andar a cavalo, de brincar, de machucar, de cortar o pé, de ir pro rio. Tudo que uma infância raiz nós tivemos. Eu, André e Daniel, né? Depois, com o passar do tempo, mãe, ela sempre foi muito assim... Pai e mãe sempre gostaram muito de incentivar a gente para estudar. Sim. E para estudar naquela época em Mirabela, a questão do ensino não era tão eficiente. Nós viemos para Montes Claros, já vim na 8ª série. Da 8ª série fui fazer o ensino médio. Do ensino médio, eu estava no olho do furacão, indecisa, sem saber o que eu queria. Na verdade, eu queria comunicação. Naquela época, em 1989, essa semana até achei uns cadernos lá em casa. Eu achei aqueles cadernos de pergunta e resposta que tinha. Olha que bacana. Qual o seu nome? O que você quer ser quando crescer? Nos meus cadernos todos tem jornalista. Não me recordo qual que era a referência que eu tinha para o jornalismo, mas eu queria ser jornalista. E aqui em Montes Claros não tinha. Aí terminei o 2º grau, fui trabalhar na Palimontes. Quando eu trabalhei na Palimontes, e eu sou sobrinha de Tilaécio. E Tilaécio tinha contratado uma consultoria e pegou os parentes também para poder fazer um teste vocacional. Acho que era seu Sandro, não me recordo o nome. Na época ele fez o teste vocacional. O meu dava para administração ou marketing. E aqui em Montes Claros não tinha. Fui tentar contábeis. Ainda bem que eu não passei, porque assim, eu não sei mexer com número. Qual que era a faculdade que tinha em Montes Claros na época, né? Eu acho que naquela época só tinha o Unimontes e o FMG, que era o campus que não, acho que nem era o FMG, era o Núcleo de Ciências, que tinha um curso técnico, eu acho. Você, no caso, a sua mãe disse a você, já que você era uma criança muito falante, era um adolescente muito, por exemplo, muito esperto, muito proativo, porque geralmente o pessoal que é do lado da comunicação, eu digo por mim mesmo, a gente acaba que conversa muito, né? Demais. Mãe disse que quando eu era pequena, que tinha um amigo deles que falava que eu tinha engolido um rádio, de tanto que eu conversava. Então, assim, eu conversava um pouco, né? Uhum. Até hoje, como eu converso pouco, né? Converso bem. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E aí, assim, Rui e Raquel implantaram a faculdade de jornalismo. Eu prestei vestibular, passei. Graças a Deus eu não passei na contábeis, porque senão eu ia ter feito, eu não sei qual caminho que eu ia ter seguido, ou administração, porque não desmerecendo nenhum curso, eu acho que eles são importantíssimos, mas era o meu perfil, não era dessa área de exatas, né? Eu queria mesmo trabalhar com comunicação, essa coisa dessa descoberta, de trabalhar, de envolver a comunicação. Os meus cadernos, depois eu te mando uma foto deles. Por favor. Tem lá, deixa uma mensagem pra mim, aí um deixava a mensagem. Aí se você for pra uma ilha deserta, quem você levaria? Até conversei com uma amiga minha, Marninha, ela mora em Brasília hoje, assessora do TSE, inclusive, sim, e jornalista. Olha. E ela era a primeira pessoa que escrevia no caderno.
E a gente começou a rir. E ela falava assim, ela me chama de tia Deia. Tia Deia, que mensagem que eu escrevi lá? Eu falei assim, eu vou guardar de surpresa e vou te mandar depois. E assim, de altas histórias que a gente já viveu, essa é uma que ficou marcada. Ela pode estar lá em Brasília, mas a amizade, ela perpetua. Sim, né? Sim, com certeza. Mas voltando à faculdade, a ousadia de Rui e Raquel, eu acho que é inegável o que eles fizeram para a educação para o Norte de Minas. Foi né? em 98? Em 1998, Isso. eu sou da primeira turma. Quando eu estava nascendo, olha pra você ver. Socorro? Sério? Sério, só não vi. Gente, mas então vamos... Apaga, porque eu quero falar que eu comecei a faculdade em outro ano. Mas a história, ela é sempre importante, né? As memórias. E nós tivemos muitas memórias e algumas delas afetivas, outras desafiadoras na faculdade, que nós somos da primeira turma, né? Importante, inclusive. Que era... A gente brigava com o Rui, com Raquel, mas conseguimos fazer profissionais excelentes que tem em Montes Claros, né? Então, assim, nós tivemos, eu falo da minha turma, nós tivemos professores como Júlio Pinto, tivemos professores como o Padre Antônio Vilmar, que lecionou ética pra gente. Eu confesso que eu tive os melhores dos colegas, assim, que são até hoje meus amigos, né? Alcino, Feli... A gente tem um grupo de colegas, a gente sempre tenta fazer uma festa, mas a nossa festa, você acredita que ela nunca vingou, né? Dessa turma aí, né? Dessa nossa turma, a gente nunca consegue reunir. Aí tem Rodrigo Campelo, muito amigo meu, Araceli, né? Daniela. Quando você fala em Feli que estava aqui no último episódio com a Não, gente. Feliciano Dupin, que Ah, hoje tá, ele, achei que era Felicidade. ele trabalha com cerimonial. Ah, sim, achei que era Felicidade. Então. Excelente profissional no cerimonial. Ah, sim. Acho que são pouquíssimos profissionais que têm expertise de Feli hoje em Montes Claros. Ah, sim. Né? E ele começou com a nossa turma de faculdade, porque ele e Leiliara, eles pegaram a festa da formatura para fazer, porque a gente formou a comissão de formatura. Era tudo muito novo, a gente não tinha referência. E como não tinha referência, eles foram assim, com o que Feli sabia, com o que Leila sabia, e foi uma festa sensacional no Clube dos Fazendeiros. Foi excelente, teve até um caso muito engraçado no final da festa. Sim. Mas tinha Leandro também, nossa, Darlan, Luciana, tinha muita gente. Muitas pessoas, mas olha uma curiosidade. Rui e Raquel, eles foram ousados, como o André falou, no bom sentido, de que em 1998 eles trazem então o curso aí de comunicação social com habilitação em jornalismo para Montes Claros. Um curso que, a outra curiosidade, um curso que acabou e foi o único presencial na cidade, inclusive. E, como a Andrea disse, ela foi da primeira turma e há aquela dúvida, vai dar certo? Olha para você ver, no norte de Minas, a única universidade a trazer esse curso tão importante que formou tantos profissionais que todo mundo aqui em Montes Claros, inclusive, conhece. Alguns passaram pela TV, estão lá até hoje, outros foram para o impresso, para portais, entre outros veículos. E isso é bacana de saber. Muitas pessoas não sabiam, né? Mas assim, eles trouxeram esse curso, foram os únicos, o curso acabou, infelizmente, mas formou muitos profissionais. Uma pena mesmo, porque uma pena. assim, hoje a gente precisa de profissionais, né? Sim, que a gente estava conversando aqui antes de precisa. começar. Nós precisamos de profissionais e acaba que o mercado, ele tem cada vez mais valorizado o profissional de comunicação. Eu acho que precisa ser mais valorizado ainda. Com certeza, né? precisa, sim. Então, mas é lamentável ter acabado. Fico, assim, muito chateada, porque a gente precisa dos profissionais e esses profissionais, eles são necessários nas organizações. Sim, com né? certeza. Gente, agora nós vamos fazer um jogo de palavras rápidos aqui com a Andrea pra gente conhecer ela um pouco mais a fundo. E logo após nós vamos entrar num assunto importantíssimo que é sobre assessoria de imprensa, tá? Então, para começar, eu gostaria que você falasse uma palavra que resume a sua vida. Uma palavra? Isso, uma palavra. Determinação. Ótimo. O que te motiva a não desistir? Nossa, mas numa palavra só? Numa palavra. Eu tenho várias. Eu tenho pessoas, eu tenho. Na verdade. Vou te dar esse desconto, pode falar mais de uma. Na verdade, eu acho que o que me motiva é fazer um trabalho. Não é fazer um trabalho bem feito, mas são pessoas que me motivam. É ver um trabalho bem feito, é ajudar ao próximo, sabe? Sim.
O que me motiva é meu filho Gabriel, o que me motiva é minha família, né? Minhas sobrinhas, meus irmãos, meu marido. Ótimo. Então, assim, eu acho que a minha família é minha base. Ela me motiva, mas eu acho que tem tanta coisa que me motiva, eu não conseguiria resumir numa palavra. Eu sou uma pessoa que eu vivo de amor, eu sou sonhadora. Bom. Um medo. Ah, de defunto? Tá doido? Não. Não me julga. Olha, o nosso cinegrafista, inclusive, tá rindo muito, viu? Não me julga, mas eu tenho medo de verdade. Uma tia minha de Belo Horizonte, ela fala que é um medo muito provinciano. Mas eu não consigo, não dá. Ver um defunto, o dia que morre alguém, acabou a pessoa. Eita. Eu vou dormir com a luz acesa, ou eu durmo com mãe. Eita. E olha que eu sou novinha, eu só tenho 46. Eita, né? Então, assim, e assim, não adianta fazer simpatia, rezar, não adianta nada. Mas esse é meu medo. Um desafio. Um desafio? Agora? Quando você para pra pensar assim, todo ano você tem um desafio, qual que é esse desafio na sua vida? Eu tenho um desafio pessoal Sim. que ele, às vezes eu acho muita muleta pra ele. Que é um desafio da questão da qualidade de vida com relação ao peso. Esse é um desafio pessoal. Sim. É um desafio que ele tô abrindo demais, né? Mas assim, Por mas é um favor. desafio, Pode, né? não, Pra pode falar à mim é vontade. isso. Na questão profissional, eu acho que, assim, todos os meus trabalhos, eles me desafiam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sim. Então, assim, o trabalho que eu pego, às vezes eu tenho uma meta para fazer, às vezes tem um evento para organizar, né? Isso. E eu acho que eu tenho um amigo que ele fala assim, o que te move é o desafio. Eu adoro te desafiar. Até porque eu sou muito atrevida. Meu avô Viriato, ele falava, tanto que na lápide dele está escrito que é preferível morrer de atrevido do que viver esmurecido. E eu tenho muito isso de vô comigo, assim, sabe? Tem muita coisa do meu vô que eu tenho, que eu sigo. E eu sou atrevida. Então, assim, não me desafia, não. E não pisa no meu calo também, né? Pra gente finalizar, então, o jogo de palavras, um sonho. Ai, tem tantos, né? Qual o seu maior sonho hoje? Morar na praia. Ótimo. Porque o meu é ser rico. Ah, não. Mas eu acho que o meu pensamento é um pensamento de pobre. Eu não tenho esse. Não. A roupa que eu compro, a roupa que for, que eu estiver bem vestida, eu tô feliz. Ah, então. As luzes do cabelo, né? Uma pessoa loura, ela é uma pessoa feliz. Aí eu vou realizando meus sonhos diários. Mas agora, assim, imagina morar na praia, acordar todo dia, caminhar. O dinheiro a gente trabalha e tem. Eu sou básica. Eu falo pro meu marido, eu sou uma pessoa barata. Eu sou uma pessoa barata. Eu não tenho luxos. A minha dublada é tomar uma cervejinha. Olha. A minha dublada nível baratíssima. master. Não, pois é, mas agora eu tô parada, porque eu tenho que emagrecer, Pois é. né? Meu desafio, ele tem que ser vencido nesse 2023. Exatamente. Então, assim, eu sou uma pessoa barata e sou uma pessoa muito simples. Vamos Mas, aproveitar assim, que o ano começou depois do carnaval, tá bom isso, né? Ó, um sonho que se equipara ao morar na praia é voltar definitivo a morar em Mirabela. Olha. Das duas, uma. Porque, assim, Mirabela é a nossa praia. É onde a gente tem a nossa casa, que a gente passa os finais de semana. Se você for lá em casa, assim, a casa sempre tá cheia, sempre bem recebido. E voltar para Mirabela, nesses finais de semana, essa questão do imaginário que a gente tem quando era criança. Então, assim, eu tenho dois sonhos equiparados, ou um ou outro. Não que Montes Claros não me atenda, mas a tranquilidade da cidade pequena. É outra coisa. Né? É. A calmaria. Eu sou muito agitada. Eu acordo ligada no 550, mas já, porque assim, né? Hoje mesmo eu tô de pé desde 5. E quando você vai a Mirabela, então acaba que tem essa tranquilidade, dá essa desacelerada. Ah, se quiser passar um final de semana lá em casa pra gente sentar na porta da rua, botar as pernas pra cima, tomar uma cervejinha, ligar o som. Eu só vou com uma condição, gente, só se tiver carne de sol, viu? Ah, não, e a melhor, né? É a capital da carne de sol. Uma gordurinha bem. Perfeito. Uma picanha 2 pelos. Oh.
Certinho, gente. Então nós finalizamos esse jogo de palavras rápidas, que acabou se resumindo numa história bacana, que eu adorei conhecer. Agora nós vamos entrar no assunto do podcast, o segundo assunto, na verdade, que é sobre assessoria de imprensa. Nós vamos falar um pouco mais do que um assessor faz, qual que é a importância dele, principalmente para as instituições, as organizações, entre outros. Sobre assessoria de imprensa, qual que é a sua história, então? Quem é a assessora Andréia Frois? Então, assessoria de imprensa, eu já passei em diversos veículos, né? Uhum. Já trabalhei com televisão, com jornalismo online, que é emocionante, porque assim, te dá a oportunidade da agilidade. Você começar a contar uma história, né? Uhum. Dá pra você fazer o começo, meio e fim, e dá pra pessoa ir acompanhando. Isso. Trabalhei, a minha experiência com rádio é muito pouca, mas fui fazer assessoria de comunicação em Belo Horizonte, quando eu trabalhei na Superintendência de Museus, que eu trabalhava com assessoria e com os projetos. E assim, foi na cara e a coragem, porque na época eu saí da TV aqui, a professora Silvânia, ela me deu a oportunidade, que ela também é minha tia, e era difícil conciliar, chamar ela de professora, mas ela era minha tia. Tia Silvana, a gente trabalhei junto com ela na época que ela foi superintendente de museus, e foi um aprendizado para ela e para mim. Uhum. E também fui para a faculdade de educação, que era bolsista, né? Sim. E de lá, eu comecei fazendo lá, e depois eu resolvi voltar para Montes Claros quando minha Vaselita faleceu. Ela morava lá em casa com mãe, e foi uma morte assim, e a gente sempre muito apegado. Farley fala que a gente lá em casa, que a gente é muito assim, e realmente, graças a Deus, nós somos muito unidos. Então, assim, aconteceu um problema com acontece com todos. Então, assim, naquele momento, eu entendi que eu precisava voltar para ficar com mãe. Larguei Belo Horizonte e vim para cá. Paulo Ribeiro, uma das pessoas mais incríveis e inteligentes que eu já trabalhei. Ele me deu a oportunidade, ele falou comigo o seguinte, e eu fui para a Secretaria do Meio Ambiente. E eu não tinha, aqui em Montes Claros, quando eu voltei de Belo Horizonte, eu não tinha essa pegada da assessoria, certo. Ainda mais política. Porque na época eu trabalhava com assessoria, mas por mais que era numa instituição governamental, o museu ele era muito mais técnico. Né? A gente não lidava diretamente com política, trabalhava com os projetos, trabalhava com assessoria, na faculdade de educação também. E aí, quando vó morreu, eu resolvi vir embora, agora mesmo. Eu estava conversando mais cedo, no dia 1º de março, foi o primeiro dia que eu trabalhei com o Paulo Ribeiro. E ele falou uma coisa pra mim, que o produtor de pauta, que eu era produtor de pauta na InterTV na época, e trabalhei com jornalismo online. Sim. Que quem trabalha em televisão, ele dá conta de fazer qualquer trabalho. Paulo Ribeiro, aí Hugo Alessio, eu falei com o Hugo que eu tava voltando pra Montes Claros e que eu tava procurando uma oportunidade. Uhum. Ele foi e me encaminhou pra Paulinho. Nunca tinha visto Paulinho na vida, né? Aliás, eu conhecia que era Paulo Ribeiro, filho de Mauro Ribeiro. Foi em qual ano, André? 2006. 2006. Dia 1º fez 17 anos. 17, né? 2006, 10, 4, 17. Isso. 17 anos que eu voltei pra Montes Claros. Uhum. Aí, Hugo me indicou pra Paulo me chamou lá. No dia 1º eu comecei o trabalho, foi numa quarta-feira de cinza, comecei no meio-dia. E comecei com assessoria, trabalhava com projetos e fui ajudando, fiquei na administração, depois saí, fui trabalhar com assessoria em Câmara, aí fui para Mirabela, voltei e fui desenvolvendo ao longo do tempo, né, a experiência com assessoria. Mas sempre, às vezes, eu estava no veículo, trabalhei na Record, trabalhei no Webterra, trabalhei numa outra gestão, né? Uhum. Há uns 3, 4 anos, mais ou menos. Sim. Então, assim, eu fui aprimorando e fui conquistando meu espaço, né? Sim. Porque a assessoria de comunicação e de imprensa, né? Uhum. Ela trabalha com base em estratégias. Sim. A estratégia de trabalhar com a mídia espontânea, né? E ver qual que é a melhor editoria, qual que é o melhor veículo, com relacionamento com os profissionais da comunicação, né? É uma construção da imagem, por exemplo, de uma instituição, correto? Sim, isso. De uma organização. De uma organização. O que eu tenho é, por exemplo, trabalhar com respeito entre as partes. Uhum. Eu trabalho
representando uma instituição, Sim. né? Hoje eu trabalho na Prefeitura de Mirabela, na Sociedade Rural, né? Também faço assessoria da FRS Representações e da IP Autopeças, mas o que pauta tudo isso é o respeito entre instituições e entre os profissionais. Certo. Porque o papel da comunicação é criar oportunidades, criar estratégias para que o meu assunto, que eu desejo trabalhar, que ele seja divulgado. Por exemplo, eu tenho um evento para poder fazer, né? Eu tenho uma celebração para fazer e eu preciso dar visibilidade às ações que vão ser desenvolvidas. Isso. Para isso, eu preciso construir um material, que é um press release, né? Que a gente faz essa base para encaminhar à imprensa. Às vezes, os veículos, eles publicam o material que a gente mandou. Isso é a glória para o assessor. Com certeza. Publiquem meus textos. Mas esse material é a base para entrevista, é a base para produção, para exploração de um conteúdo, por exemplo. Vamos dar um exemplo, então, já que ela citou aqui que é assessora da Sociedade Rural. Todo mundo que está nos assistindo praticamente conhece. Quem não conhece, a Expo Montes é uma exposição muito grande que acontece em Montes Claros há muitos anos. É a maior festa, ao meu ver, que nós temos hoje na cidade, né, que abrange toda a nossa região. E aí nós vamos pegar então como exemplo a Expo Montes. Exemplifique pra gente então como que é esse processo de informar toda a imprensa que há. Esse ano a Expo Montes vai ser de tal data até tal data. Exemplifique pra gente como que funciona, então, a organização dessa festa. Então... Dessa feira, perdão. Eu já ia de já corrigi antes. A Expo Montes, ela é realizada pela Sociedade Rural de Montes Claros. Isso. Né? O melhor lugar do mundo para se trabalhar. Você também já esteve lá comigo, você sabe como é que é, né? As pessoas, os colegas de trabalho, a diretoria, as pessoas te tratam com muito respeito, né? Sim. Os colegas de trabalho são muito leais, né? Eu posso falar que, além de colegas, eu tenho muitos amigos, né? Sim. Especialmente para a Kelly, por exemplo. Né? Um amor de pessoa, conheço. Ela é inteligente. Ela é. Fraz. Então, é uma instituição que realiza a Exposição Agropecuária. Isso. A Exposição Agropecuária, ela é o maior evento agropecuário, né, que nós temos no norte de Minas. É um dos maiores eventos do estado, pela grandeza, quantidade de dias, quantidade de eventos técnicos que tem, quantidade de shows que tem. Sim. Né? Trabalhar com a assessoria de comunicação para este evento, inicialmente a gente, por exemplo, em janeiro, quando foi confirmada a data pela diretoria, Sim. eu liberei o material falando da data, né, da data oficial da exposição. Ela começa dia 30 de junho. Então, eu faço um texto falando dessa confirmação dessa data. Sim. A partir dessa confirmação dessa data, eu vou pegar uma fala do presidente, eu vou contextualizar o que é a Expo Montes, eu vou falar que ela é realizada pela Sociedade Rural. Sim. Esse é uma base e eu posso, inclusive, remeter ao evento como que foi ano passado. Né? Sim. A gente tem números, por exemplo, nós trabalhamos com a exposição agropecuária, são 10 dias de evento, você tem mais ou menos 10 leilões que são realizados, você tem provas de timpene, você tem outras provas equestres, você tem julgamento de animal, que é muito importante para a exposição. Sim. Você tem os shows, você tem a movimentação. Todas essas informações eu vou condensar num texto e vou enviar para a imprensa, para que a imprensa decida ou não explorar isso. Que eu quero que todo mundo explore, por favor. Né? Por favor. Então, assim, esse material que é construído para que a gente possa dar início à divulgação deste evento. Certo. A partir da data de realização que a gente passou a data de realização, nós vamos, tem o lançamento oficial, sim, tem a apresentação das rainhas, e aí, assim, no 15 dias que antecede o evento, a gente começa já com uma série de sugestões de pauta, né? Sempre trabalhando e respeitando os limites de cada veículo, respeitando os limites de cada profissional.
nós também fazemos o credenciamento da imprensa, dos profissionais que vão trabalhar. É uma seleção que é feita uma comissão de pessoas, né, que vão analisar sobre o trabalho que essas pessoas vão fazer. Porque, na verdade, você faz o credenciamento do jornalismo, mas você quer produção de conteúdo. Exatamente. Né? Não é para ir em festa. No final, beleza, todo mundo vai na festa. Mas a questão, o que interessa é essa troca, né? Você vem, você participa com a gente, vamos gerar conteúdo, mas você também tem o dia de você aproveitar a festa. A Expo Montes, ela é realizada em 10 dias. Eu brinco que é pau colado. A gente chega lá 8, não tem hora para ir embora, né? Tem dia até que dá tempo de ir em casa tomar um banho à noite. Mas aí, assim, desde que a CIA assumiu a realização dos shows, e eles trabalham com muita qualidade, né, com muita eficiência no que faz, eles contrataram uma assessoria para poder fazer a assessoria dos shows. Porque eu fico com a parte técnica, com a parte institucional. Sim. Eu sou assessora da instituição que realiza. A CIA é a empresa contratada pela sociedade rural que vai fazer os shows. Já tem, acho que uns 3 ou 4 anos que eles trabalham com a Ana Maria Barbosa, né? Ana Maria que faz a assessoria dos eventos da CIA. Que faz, assim, pra mim, Ana Maria é minha referência. Um abraço, inclusive, pra Ana. Beijo, Ana. Aqueles olhos azuis, imagina. Ela também passa uns perrengues de vez em quando, eu e ela. Mas, assim, a gente faz tudo com muito... Desculpa a palavra, mas é a palavra que é com muito tesão. Porque, assim, se você não fizer nada com tesão, você não vai sair. Então, assim, com vontade mesmo de fazer, com vontade de fazer acontecer e que os nossos assessorados, que eles tenham um resultado eficiente, né? Exatamente. A gente trabalha com uma parceria excelente, desde que... Já tiveram outros assessores também que nós tivemos excelentes parcerias que foram realizadas, mas assim, como Ana é mais recente, a gente acaba citando mais, né? E Ana também é uma profissional que eu me espelho, porque é uma profissional excelente. Muito boa mesmo, de fato. Ela pra mim, é referência, é incontestável, né? E depois, na Expo Montes, no dia a dia ali, que a gente tem em pauta, que a gente atende 10, 15 pessoas por dia, e ainda tem a produção que a gente tem que fazer, ainda tem as articulações que tem que fazer, as assessorias que tem que fazer, mas passados 10 dias a gente até passa mal, né? Porque na segunda-feira dos Montes é a treva. Você quer sair correndo. Cadê o povo que estava nesse parque? Porque é muito bom. É muito bom, né? Gente. A experiência eu acabei participando e, de fato, é assim mesmo. É pauleira. Mas, assim, no que se resume, então, é como a Andrea acabou de explicar, né? Esse disparo de informações para a imprensa. Então, só para você de casa poder entender como que funciona o trabalho aí do assessor de imprensa, né? Mediante, por exemplo, uma feira tão grande como a Expo Montes. E ainda tem a questão do atendimento à imprensa, né? A gente acompanha todos os assessorados que vão dar entrevista, a gente orienta, tem a questão da imagem, tem a questão até da roupa que vai vestir, né? Não que a gente seja um personal stylist, mas que a gente fala assim, vamos embora botar uma roupa que se adequa básica para aquele momento, né? Isso, exatamente. E também acaba que existe o pós, né? O pós-feira. Pós-feira a gente apresenta os resultados, graças a Deus eles são sempre positivos, mas a gente acaba guardando as memórias afetivas, o cansaço do trabalho, mas quando a gente sai com a sensação de dever cumprido, aí... É gratificante, né? Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Gente, a gente sempre abre aí para os nossos entrevistados uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Inclusive, eu gostaria que vocês participassem todas as vezes que a gente divulgar lá no @webterra_. E nessa caixinha de perguntas de hoje, nós temos uma pergunta do @Túlio Tolentino Miranda para a Andrea. Ele pergunta qual foi o seu maior desafio até hoje na sua carreira. E ele elogia falando que você faz tudo com competência. Gente, Túlio, ele é espetacular, esse menino, né? Ele é um Nelore OMJ. Túlio, um beijo pra você, muito obrigada pelo reconhecimento do meu trabalho. Meu maior desafio foi conquistar vocês, porque conquistar todos vocês que trabalham com a qualidade que vocês trabalham, pelo respeito que vocês fazem com o meu trabalho, pelo respeito até com a minha pessoa, com a minha família. Esses meninos são todos, tem Túlio, Landes, tem
Léo, que agora foi embora para estudar, mas são todos muito queridos. Sim. São meninos inteligentíssimos. Olha. Trabalham com qualidade genética, trabalham com educação. São de uma família que o pai dele é diretor, né? Sim. O pai dele é o diretor de leilões da sociedade rural. Sim. Esses meninos que eu falo que eles são os melhores Nelores que tem na Expo Montes, porque eles são muito educados. E eu acho que um desafio é a conquista cada dia do assessorado, porque a gente também falha, né? Não é todo dia que você está 100%. A gente que é mulher tem um monte de desafio. Você tem TPM, né? Você tem... Aí tem dia que eu quero chorar, tem dia que eu quero matar tem dia que eu quero só abraçar. Então, assim, mas assim, essa conquista diária do assessorado, né? Eu acho que isso é muito importante. E ter conquistado esses meninos tão bem educados e tão inteligentes, né? Isso pra mim, receber essa, não é nem uma pergunta, é muito mais que uma homenagem. Muito obrigada aos meninos da MJ. Tem a outra pergunta que a gente não vai poder falar agora, né, gente? Porque o horário não permite, mas você gostaria de falar alguma coisa pro Rock Produções? Rock. A gente demorou mais de 20 minutos, Rock, pra começar essa entrevista por causa da sua pergunta. Eu não posso, eu só vou te responder assim, sim, estou fazendo. Gente, eu vou censurar esse momento porque ninguém pode saber. Vamos... Um abraço, Rock, obrigado pela participação. Um beijo pra você, pra Mariana. Diante de todos, você assessora, né, esses lugares que você disse, então, assim, uma rotina provavelmente muito pesada. Eu gostaria que você, então, dissesse pra gente como que você consegue organizar a sua rotina. Eu não organizo. Não, ela organiza sozinha. Eu sou muito estabanada. Mas olha, eu tenho um filho maravilhoso, Gabriel, que é o amor da minha vida. Né? Um abraço, Biel. Biel lindo, né? Desde que Gabriel nasceu, isso há 14 anos, minha vida mudou totalmente. Foi transformador. Sim. Eu gosto muito de farra e de festa. Eu comecei a focar um pouco mais na responsabilidade, né? Porque eu tenho um filho para criar, tem que dar exemplo. Mas eu tenho um filho excelente. Eu tenho uma mãe que ela é fora do normal. A minha família, dos meus irmãos, sempre me ajudaram demais. Depois que Gabriel nasceu, foi desafiador, porque assim, para trabalhar e com quem deixar. Igual, por exemplo, eu vou todos os dias, quase todos os dias para Mirabela, e eu tenho que sair e deixar que Gabriel tenha segurança, que ele tenha comida para ele comer, que ele tenha um lanche para ele fazer, né? Uhum. Mãe sempre foi meu porto seguro, porque depois de um tempo que Gabriel nasceu, ela se aposentou. Sim. Gente, isso foi vida. Obrigada, mamanca. E assim, então, eu consigo me organizar com o suporte que eu tenho. Eu tenho um marido que ele é excelente, o amor da minha vida. Que bom. Que ele me ajuda demais, né? Eu tenho os meus irmãos que eu jamais recebi um não deles, mesmo que mora em São Paulo. André mora em São Paulo, mas quando André morava aqui, que ele estudava, que ele fazia faculdade aqui, às vezes até para eu sair à noite, André ficava com o Gabriel, né? Então, os meninos são muito bons. Mãe também, meu marido, meu filho. Então, assim, eu só consigo manter a minha rotina, dar conta do meu trabalho, porque eu tenho pessoas que estão comigo o tempo inteiro. Que fazem essa construção, né? Mas eu não sou aquela pessoa disciplinada. Certo. Que assim, eu vou sair de casa, eu tomei café, eu resolvo o café de Farley e o café de Gabriel. E eu vou. Então assim, eu vou, depois eu me resolvo. E aí tem dia que Farley fala assim, aí ele me liga e fala, gente, não tem nada aqui em casa. Eu falo, Farley, vai comprar, porque assim, até que eu chegar, que eu saí de Mirabela para chegar a Montes Claros, às vezes eu saio de Mirabela, já vou direto pro parque. Então assim, é uma rotina meio doida. Rotina de Expo Montes, por exemplo, não adianta contar comigo para café da manhã, para almoço, ou, assim, alguém quer sentar comigo, vai pro parque. Porque se não for, não dá conta. Porque não dá. Eu queria muito ser uma pessoa até mais organizada, mas assim, a rotina da casa, por exemplo, eu sou uma péssima dona de casa. Péssima, mas eu sei cozinhar, fazer pratos excelentes, eu sei fazer o que você quiser. E eu sou uma assim,
Falando de sonho, só finalizando, eu ainda quero fazer gastronomia. Gosto muito. Mas o meu marido, ele ajuda muito mais na organização do que eu. Porque, às vezes, assim, essas compras de casa, ele me ajuda demais. Porque, como ele trabalha para ele tem condição de fazer uma gestão melhor do tempo dele. Agora, o meu, não. O meu vai no dia que dá, assim. Então, a sua rotina, ela vai se montando, né? Ela se constrói sozinha. Mas eu queria ser uma dona de casa que arruma tudo, assim, que tem uma disposição de limpar e de lavar. O tempinho que eu tenho, eu gosto de tomar uma cerveja. Perfeito, então. Vamos falar, então, sobre a importância, né, e a relevância que o jornalismo, então, tem na sua vida. Resuma pra gente, então, qual que é essa importância. O jornalismo, ele é essencial, não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas. Isso. Porque a comunicação, ela precisa ser bem feita em todos os locais. Desde que seja na igreja, até a comunicação minha com a minha família, ela precisa ser uma comunicação eficiente. Se a gente consegue fazer a comunicação eficiente na família, para a gente poder fazer nas organizações, é muito mais fácil. O jornalismo, ele é um incentivo, ele te impulsiona. Eu gosto da minha profissão, sou muito feliz com o que eu escolhi fazer. Eu amo minha profissão e eu acho que o jornalismo, ele poderia ser melhor valorizado. Eu acho que pelo potencial, pelo trabalho que a gente desempenha, assim, não estou falando, eu não sou valorizada, não é isso. Eu acho que como um todo, eu acho que o jornalismo, ele poderia ser mais valorizado, dada a importância que ele é. Porque todos os dias o homem ele necessita de informação, né? Então acaba que se essa informação, né, se tem esses profissionais que fazem isso com maestria, então de fato tem que ser mais valorizado mesmo. Acabo concordando com você também nessa sua colocação. Mas é muito gratificante poder informar, né, para as pessoas. Eu gosto bastante também. Imagina você pegar uma notícia. A gente conversou outro dia, né? Que você estava apurando um factual. Isso, e eu amo factual. Você sente saudade do portal de TV que você já passou? Demais. Mas a TV e o portal, ele te consome final de semana. Consome. Hoje eu tenho vida final de semana. Assim, às vezes é um final de semana ou outro que tem um evento, mas eu posso me organizar, por exemplo, para ir num sábado eu ver meu filho jogar bola, para no domingo fazer alguma coisa com a minha família, sim, entendeu? Mas é emocionante. Eu acho que assim, é uma memória afetiva, eu falei tanto memória afetiva hoje, é uma memória afetiva de trabalhar nesses veículos de comunicação, quando você vê o resultado sendo publicado. Aí, assim... É muito gratificante, de fato. É experiência. E trabalhar e ajudar as pessoas, fazer reportagens, não só factual, porque assim, o factual, ele tá no DNA do jornalista. Mas você tem assuntos, por exemplo, tem assuntos polêmicos, mas você tem assuntos sociais, por exemplo, quando você vê que tinha uma pessoa que precisava resolver uma questão de uma cirurgia, tem uma pessoa que precisava de uma medicação, e você, com a sua reportagem, com o seu trabalho, você conseguiu resolver, sem que tenha sido uma maneira assistencial de virar para alguém e falar assim, me ajuda aqui, me dá um dinheiro aqui para ajudar, mas não. Mas assim, que o governo atendeu aquela demanda, sabe? Aí você vira e fala, aí você voltar lá e falar assim, depois que teve a notícia, depois que nós mostramos aqui nesse veículo de comunicação, o problema foi resolvido, não tem nada melhor. Isso é perfeito, é a melhor coisa do mundo. Você usou como arma só a informação, a comunicação, isso é perfeito. Isso é muito bom. Gente, então pra gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo, infelizmente, porque a conversa tá muito agradável, eu gosto bastante de falar sobre comunicação, né? Tô suspeita, mas é muito bom. Eu gostaria, então, que você explanasse pra gente e pro pessoal que tá nos assistindo, hoje, nos profissionais, você acha que o que falta em alguns profissionais para desenvolver, né, algumas outras coisas, por exemplo, dentro da profissão, com mais maestria, com mais competência, o que você acha que ainda falta em alguns profissionais? Vamos deixar, então, um recado para esses profissionais? Na verdade, essa coisa do faltar, eu acredito que cada um tem um potencial que ele pode ser explorado. Sim. Se a gente encarar como falta,
eu acho que a gente acaba diminuindo a outra pessoa. Sim. Mas eu posso encarar como potencial. Se você tem o potencial seu é de trabalhar com podcast, invista no podcast. Se você não tem potencial para o texto, não vá para o texto. A gente, ao invés de procurar apontar defeitos, vamos buscar as qualidades e investir nas qualidades. Entendeu? Sim. Eu, por exemplo, eu não tenho perfil nenhum para televisão. Eu nunca tive. Mas eu adoro o bastidor, eu adoro a produção, eu adoro a edição. E vamos fazer um vídeo, vamos embora, vamos fazer um roteiro. Essa coisa da assessoria, do bastidor, esse batidão de bastidor, ele é emocionante. E ele, assim, ele te dá motivação. Agora, todo mundo tem uma falha. Eu também tenho minhas falhas, eu também tenho os meus pontos que eu poderia melhorar. Então, assim, a comunicação no geral, eu acho que não é só na comunicação em geral. Eu acredito que é muito mais falha de gestão do que falha do que apontar erros. Por exemplo, você é bom na produção, você tem um cara que ele é bom no cinegrafista. Então, assim, às vezes a gente pega gente que fez um texto ruim, a gente pega alguém que fez uma entrevista que não foi legal, que faltou informação para conversar sobre um assunto, que a entrevista não foi legal, não rendeu. Aí você fez um texto. Tem alguns textos, por exemplo, que você não respeita o lead. Para quem não sabe, o lead é o básico do jornalismo, de uma redação, que é o que, quando, como, onde, porquê. E assim, você vê um texto que não tem nem isso, o básico, o profissional que está ali, será se ele tem um editor que ele deu um respaldo para ele? Será se ele tem alguém que ajudou numa produção de uma notícia? Então, assim, é tudo um conjunto. O que eu acredito é que a gente pode melhorar em todos os sentidos, investindo nos potenciais que nós temos. Ótimo. É uma dica importantíssima, inclusive, né? Fazer aquilo que você sabe fazer aquilo com amor, né? Que é o mais importante também, ao meu ver. Amor. Amor e tesão. Tem que a gente tem que ser quente pelando. Tem que ser. Gente, nós gostaríamos então de agradecer aqui a presença, né? O Portal Webterra gostaria de agradecer a presença da jornalista e assessora Andréa Frois. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para fazer parte também, né, desses episódios dentro do mês de março, que é um mês tão especial, que é o mês da mulher. Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo pela oportunidade. Agora eu já nem tô mais nervosa. Foi descontraidíssimo. Então, assim, agradecer, parabenizar o portal, né? Parabenizar pelos episódios dos podcasts, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Né? Agradecer a parceria que vocês têm com a gente, a parceria na divulgação das informações que nós trabalhamos e levamos até vocês. Né? E a gente precisa dessa parceria, precisa trabalhar em sintonia para que a população tenha informação de qualidade, precisa, né? E estou à disposição de todos vocês, seja na sociedade rural, seja na prefeitura, seja na IP, seja na FRS. Então aí. Gratidão, então, a você que nos acompanhou neste episódio, muito obrigado e continue aí nos acompanhando através do nosso canal do YouTube Webterra TV. Até o próximo episódio.